Bom dia, pessoal. Hoje é o dia que eu dedico aí um tempinho para fazer algumas reflexões e pensando sobre sempre a nossa situação, né? O que a gente está vivendo e procurando entender e compartilhando com os demais a minha compreensão. Tem em alguns livros aí da escola austríaca dizendo que o ser humano, o grande objetivo do ser humano é viver um dia melhor que o outro, né? Então, a coisa não é muito complicada. A gente quer viver melhor. E a gente descobriu que a gente estava sendo roubado, explorado, e a gente não tinha noção de quanto a gente estava sendo roubado e explorado. E eu acho que a explicação basicaça do momento que a gente está vivendo é a revolta das pessoas que trabalham contra a revolta das pessoas que não trabalham. E eu acho que quando a gente for pensar no futuro, né, a gente aqui criou o grupo dos descentralizadores, né? Eu acho que a gente pode também definir de maneira muito melhor do que esquerda e direita, e talvez até de centralizadores e descentralizadores, de golpistas e não golpistas. A divisão do mundo em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as situações vai ser essa. Os golpistas e os não golpistas. E a gente estava vivendo no Brasil, é um país de golpistas, né? São pessoas que... E aí você tem vários tipos de golpistas, né? Você tem aquele cara que assalta na rua, é um cara que não tem mimimi. O cara simplesmente diz pra você, meu irmão, perdeu, me dá tudo, foda-se, acabou. Então esse é um golpista que não tem mimimi. Ele não vai fazer nenhum discurso pra você, é um negócio curto e grosso, meu irmão, perdeu, acabou, é rápido, né? Então é a situação do golpista, é o golpista sem mimimi. E depois tem o golpista, que é aquele cara que vai te convencer a dar o dinheiro para ele, né? Que vai te telefonar, como eu já sofri golpe também, dizer que é do Bradesco, vai te dar uma série de informações que ele tem sobre a tua vida, sobre a tua conta, e ele vai convencer você, de alguma forma, de pegar a tua senha. Então esse já é o golpista com mimimi. É um cara que vai desenvolver toda uma narrativa, um discurso, um mimimi, para te enganar, né? Então são dois tipos de golpistas. E a gente está hoje, na política brasileira, né, lutando contra esse golpista mimimi. É o golpista que, em nome, né, de uma série de adjetivos, bandeiras, bem-estar, etc., etc., está tentando sobreviver sem trabalhar. Ou diria, está tentando sobreviver de um tipo de trabalho em que ele não serve ao outro. Ele pode nem ter trabalho, como tem muita gente que aí tem vários golpistas mimimi. É aquele cara que não tem trabalho, que não trabalha nada, aquele cara que finge que trabalha, né, que não serve ao outro. Se a gente entender que trabalhar é servir ao outro, ele trabalha, mas não serve ao outro. E aí ele precisa desenvolver o mimimi para que esse outro que vai pagar para ele, né, voluntariamente continue, ou voluntariamente ou involuntariamente, ou não se rebele contra o golpe. Não se rebele contra o golpe. Então você vai desenvolvendo uma capacidade cada vez mais sofisticada de desenvolver o golpe. É o que está acontecendo agora na Argentina. O cara baixou um impostaço lá, um imposto em cima de tudo, em cima do dólar, em cima de todas as coisas, para pagar a dívida, e chamou isso de solidariedade. Aí o nome solidariedade é o golpe, é o mimimi do golpe. Ah, isso aqui é um movimento solidário. Aí você fala, tá, mas você que recebe, o presidente da República reduziu o salário, os ministros reduziram o salário, os parlamentares reduziram o salário, né? Os sindicalistas reduziram o salário, eles foram solidários? Não. Quem foi solidário? O cara que está sofrendo o golpe.
Então o cara que está sofrendo o golpe, ele está sofrendo o golpe porque ele está sendo solidário. E aí você tem várias emoções básicas que o ser humano tem que os caras aprendem a desenvolver para dar o golpe. É aquele cara que liga para a tua casa, você tem um amor pelo teu filho, a preocupação dele estar saindo à noite, aí o cara grita, né? Sai gritando, uma criança, o cara não consegue nem... Aí o cara, a primeira coisa que ele fala é o nome da criança, aí pronto, aí o cara diz, teu filho está aqui, o fulano dele, e tal, babá, e pronto, aí o cara vai dar o dinheiro, por quê? Ele mexe naquela emoção, né? Do medo, da perda, né? Quando o cara te liga para dar o golpe do Bradesco, ele diz que invadiram a tua conta, então você já liga ali um sentimento básico, uma emoção básica, em cima daquela emoção básica, o cara vem com o golpe. Então, o cara vai jogar a culpa. Os zumbis, né, marxistas e variantes, eles jogam com a culpa. Pô, tem gente no mundo que não tem dinheiro, o mundo está acabando, o mundo está sendo queimado, o mundo está se esquentando, os negros isso, as mulheres aquilo, os homossexuais aquilo outro, aí vem com um discurso mimimi. Mas no fundo de tudo, no final de tudo, existe uma coisa que a Ayn Rand diz que o cara precisa sobreviver. O Sapiens precisa escolher uma forma de sobreviver. Não existem duas, existe uma servindo aos demais, que é o que ela considera ético, né? Uma ética saudável, sustentável, e existe a ética golpista, em que eu vou me servir do outro, e para me servir do outro, eu tenho que enganar esse outro com mimimi para defender a minha maneira de sobreviver. Então eu vou justificar isso com uma série de coisas. E na verdade, quando você cria esse tipo de coisa e você vai implantando isso, aquela sociedade que vai aceitando esse golpe, né, ela vai perdendo capacidade produtiva. Porque quando você serve ao outro, você está num processo cada vez mais dinâmico de melhoria, de servir ao outro, o outro está sendo cada vez mais bem servido e cria um círculo virtuoso. E quando você tem um aumento da ética golpista, você tem um círculo vicioso. Ao contrário. Bom dia. Então, é isso. Nada além disso. O resto todo é papo furado. Agora, existem, obviamente, zumbis, golpistas, que são mais ou menos conscientes, e aí que vai a diferença um pouco, né, na escalada dos golpistas, porque o cara acredita que ele realmente está beneficiando. Ele não se vê como uma pessoa, ele não se enxerga, ele acha que ele não tem problema de sobrevivência, né? E ele acha normal que alguém dê uma mesada para ele. Aí tem aí existe um leque enorme de possibilidades ali. E aí o cara vai desenvolvendo ali um espírito tribal de golpistas, de vários perfis diferenciados, que estão querendo viver na sociedade, às custas da sociedade e tal. A única diferença que existe, o grande fator detonador da mudança, foi a chegada da internet, em que a situação dos golpistas ficou transparente. As pessoas começaram a denunciar os golpistas, as pessoas passaram a dar voz, bom dia, e o pessoal passou a sacar que era golpista. E a partir daí, os golpistas mantiveram o discurso mimimi pré-digital. E aí nós temos um problema. Porque depois que as pessoas passaram a se dar conta que aquilo ali era um golpe, as pessoas não aceitam mais. E essa capa da Veja que o João mandou, né, a esquerda deriva, né, é que o golpe do sequestro, o golpe do banco, não cola mais. As pessoas já aprenderam a se defender desse tipo de golpe. E as pessoas não conseguem renovar o golpe. Porque agora a gente vai ter que viver uma sociedade transparente, muito mais transparente, em que
as pessoas vão ter que se dedicar cada vez mais às trocas voluntárias, porque a gente abriu denunciando os golpistas. E aí as coisas começam a ter um outro caráter. O que vocês dizem?